12:03, Jornal Anhanguera entrando no ar. Na sua tela, imagens de queimadas, algo muito comum nessa época do ano. E tem uma questão importante, os bombeiros fazem um alerta sobre objetos jogados na beira da rodovia que podem provocar incêndio na vegetação. Isso porque o mato também está seco, a combustão fica mais fácil. Aqui no estúdio a gente vai falar sobre esse assunto. Tem ainda a sua participação pelo 984424000. Hoje a gente mostra a reclamação de moradores do Luzília Park, aqui em Lusiânia, e também moradores de Cristalina, que estão há 5 dias sem água. O Ministério Público está investigando os imóveis alugados pela Prefeitura de Lusiânia. São mais de 40 inquéritos e a suspeita é que tenha faltado licitação na hora de fechar os contratos. Nós vamos falar ainda sobre desemprego. É que os especialistas dizem que persistir pode ser o diferencial na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E a gente traz ainda a previsão do tempo para toda a região aqui do entorno de Brasília. O Jornal Anhanguera, primeira edição, começa agora. Olá, muito boa tarde para você. A polícia apreendeu celulares roubados em Lusiânia que eram vendidos em uma loja no centro da cidade. Os policiais chegaram até os homens que praticavam os crimes através de denúncias de vítimas. 2 deles estariam de moto roubando os aparelhos em diversos bairros da cidade. Tainan Leles Gonçalves Fonseca e André Escobar Pereira Júnior foram abordados pela polícia na BR-040. Quando viram os policiais, eles jogaram 2 aparelhos no chão para tentar esconder, mas depois confirmaram que os aparelhos eram roubados e que seriam entregues a um outro homem que vendia os celulares em uma loja no centro da cidade. Na casa dos suspeitos, a polícia encontrou mais celulares, um notebook e uma câmera fotográfica, aparelhos que também seriam revendidos por Sérgio Wellington Moreira Gonçalves. Na loja dele, no centro de Lusiânia, foram apreendidos mais celulares roubados. Ao todo, foram recuperados 32 aparelhos. E o Corpo de Bombeiros de Águas Lindas resgatou em uma gruta o corpo de um homem que estava desaparecido desde domingo. Ele foi encontrado em uma zona rural de Mimoso de Goiás, em uma gruta que fica a cerca de 300 metros da sede da fazenda da vítima. Foi um vizinho quem chamou os bombeiros. O corpo foi encontrado a aproximadamente 10 metros da entrada da caverna. Segundo os bombeiros, o resgate foi complicado e durou 2 horas por conta da dificuldade de locomoção dentro da gruta. Os bombeiros usaram técnicas de rapel e escalada para fazer o trabalho. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. E a gente abre espaço agora para a sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Chegaram aqui para a gente várias mensagens hoje sobre a falta de água no bairro Zona Sul Nova, em Cristalina. Os moradores estão reclamando que estão há 5 dias sem água nas torneiras. E aí já dá para a gente imaginar, né? É louça acumulada na pia, roupa suja, um transtorno e tanto. A Fernanda Borges fez um vídeo mostrando a situação lá da casa dela. 5 dias sem água, vazia por lavar. O pouco que a gente tinha de água nos vizinhos pegamos emprestado também. E por aí vai, casa suja, chão sujo, cesto de roupa cheio, água nem pensar. A conta vem. Aí. A conta vem pra pagar. Mas aí, ó, a água tem que ir pegando dos vizinhos para poder estar usando. Tem criança pequena em casa, fazer comida teve que comer na casa dos outros hoje. Para lavar as vasilhas vai ter que esperar, né? Deus sabe quando a água chegar. E tamo assim. Aí, na rua 96 em Cristalina. Não é fácil, né? E o pior é que são várias famílias nessa mesma situação. O Fernando Inácio, também lá do bairro Zona Sul Nova, lá em Cristalina, também gravou um vídeo pra gente. Que é os problemas que nós estamos enfrentando aqui com a falta de água. Parou de funcionar. Eu já tenho 5 dias que tá sem água da rua. Aí pode ligar as torneiras aqui, Até eu chamo o tempo. que não sai água. Camila, já fica mais pra perto aqui. Aí, ó. A pia aqui, ó. Olha o jeito tá de vazio sujo aqui, ó. Aí, isso aqui é água. Um pouquinho que cada vizinho vai tendo, que vai dividindo com a gente aí, ó. Às vezes algum vizinho tem uma caixa maior, às vezes ainda não acabou, vai dividindo com a gente. Aí aqui é água também, que os pessoal vai dando pra gente, ó. Aqui, roupa suja, ó.
Aqui, roupa de uniforme, a gente precisando de água para lavar o uniforme, para trabalhar, ó. Tá indo trabalhar sem uniforme, porque o uniforme tá sujo. E ó, a máquina tá cheia, ó, de roupa suja, ó. Em nota, a Saneago disse que hoje o abastecimento no Zona Sul Nova está normalizado. O reservatório que atende o setor está trabalhando com nível normal de água. No fim de semana, o bombeamento foi temporariamente desligado, aí, segundo a companhia, para que fosse realizado conserto de vazamento. De qualquer forma, a Saneago vai encaminhar técnicos aí no endereço para avaliar a situação e caso algum cliente esteja com abastecimento afetado, como a gente viu aí o caso desses dois moradores, a orientação é ligar para o número 0800 645 0115. E a gente sabe que agora, né, nesse período de estiagem, começa realmente a aparecer nesses casos de falta d'água. Então vamos aproveitar para falar da previsão do tempo aqui para a região? Camila Castro já está aqui comigo. Camila, o que a gente tem aí previsto para hoje, para amanhã? Pois é, Thalia, olha, a temperatura continua caindo aí nas madrugadas, o sol aparece forte durante a tarde, alerta, o tempo está cada dia mais seco e é preciso redobrar alguns cuidados. Se a umidade relativa do ar estiver abaixo aí de 60%, é considerado estado de atenção e é o que está acontecendo em várias cidades aqui do nosso estado. Vamos abrir o nosso telão interativo para ver como é que ficam aí as temperaturas para todo o estado. Olha só, Thalia, como a gente pode perceber, já está mais quente um pouquinho aí em algumas regiões. Ontem, por exemplo, na região sudoeste, região sul, não chegava a 30 graus, assim como na nossa região também. Hoje o tempo já deu uma viradinha, já está um pouquinho mais quente na região norte, que sempre estava passando os 30 graus, agora está 34, então está fazendo muito calor por lá. Já amanhece quente, inclusive. Na região central, a mínima 13 graus, máxima 32. Na região sudoeste, mínima 16, máxima de 32. Já começa também a fazer um pouquinho mais de calor. E na região leste, a máxima 32 graus aqui na nossa região. A mínima em algumas cidades 10 graus, como por exemplo em Cristalina, né? Na região sul, mínima 16 e a máxima 32. Thalia, e essa mudança aí, passando dos 30 graus, é justamente por causa desse tempo seco, né? A gente daqui a pouquinho, inclusive, vai falar das queimadas aí. E olha, durante essa semana vai fazer bastante calor no período da tarde. Vamos então aqui ver algumas cidades, né, da nossa região. Olha só, Formosa, mínima 16, máxima 28, Novo Gama, mínima 15, máxima 27. Em Santo Antônio também se repete, Cristalina, a mínima 13 graus e a máxima 27. Não tem precipitação de chuva para nenhuma das... Previsão de chuva para os próximos dias, nem pensar por Nem enquanto, pensar, né? Realmente chuva só em setembro mesmo, nem chuvisco vai dar, viu, Thalia? Olha só, a umidade relativa do ar está despencando, em Cristalina está bem preocupante, viu? 38% chega lá na cidade de Cristalina, então é preciso ter muito cuidado. A gente vai ver agora a imagens ao vivo aí da nossa torre. Nesse momento aqui em Lusiânia faz 23 graus, a máxima para hoje será de 26. O tempo, a mínima, né, vai ser de 15 graus, ou seja, tempo fresco, mas seco também. Olha só, para quem gosta de fazer exercícios físicos, evite aí os horários das 11 até as 3 da tarde, porque é justamente nesse período que a umidade despenca para valer. A umidade aqui em Lusiânia hoje chega a 56%. Alerta, viu? Então tem que ter cuidado. Agora é aquela hora de mudar um pouquinho os hábitos, né? Com certeza, mudar os hábitos. Tomar bastante água. Thalia, principalmente, essa é a receita infalível. Umidificar aí mais os ambientes, evitar ar-condicionado. Muita gente utiliza ar-condicionado nessa época, principalmente no período da tarde que está fazendo calor. Só que o ar-condicionado resseca muito o ambiente, sabia? Então, dá para usar o ar-condicionado, mas sempre bebendo muita água, né? Usando um umidificador no ambiente. Exatamente, também. Sempre usando. E olha, uma dica importante também, viu, gente? O umidificador, nunca usar muito perto do rosto. Coloca assim num banquinho, alguma coisa, mas que fique numa distância não muito perto, porque acaba prejudicando ali a saúde, em vez de ajudar, pode causar resfriado. Fica as dicas aí então. Pois é. Olha, então vamos aí para as nossas participações. Olha só que céu espetacular, uma verdadeira pintura, né? A Rosânia Larcão tirou essa foto lá na BR-020 em Formosa. Pegar a estrada, admirando essa paisagem é um privilégio, né, Thalia? Formosa, que já é uma região ali muito turística, né? O turista ainda se depara com uma paisagem bonita dessa no céu, né? Lindo demais. Olha, saindo de Formosa, a gente vem aqui para Lusiânia porque o Areildo Silva fez esse registro aí, lá no Parque Cerrado. Ficou lindo demais, muito bacana, caprichou, né? E para encerrar, tem as participações lá de Cristalina. Olha aí, essa é a foto do Carlos Alberto, um entardecer
anoitecer, né? Já anoitecendo ali, ele foi lá, flagrou esse momento e mandou para a nossa previsão do tempo. Todo mundo lembrando aqui da gente, né? Muito bacana, Thalia. Estão chegando muitas fotos e a gente pede para que você continue participando, tá? Tem o nosso WhatsApp 8442-4000 ou então você pode mandar pelo nosso QVT que você baixa de graça aí no seu celular. É isso, Thalia. A gente vai continuar falando aí, né, de tempo seco, de queimadas. Daqui a pouquinho tem uma entrevista ao vivo aí com o Corpo de Bombeiros, então é preciso ficar alerta, Com né? certeza, nessa época de seca principalmente, né? Começam as queimadas, todo mundo que já passa aí pelas estradas já começa a ver aqueles focos, né? Agora não tem jeito, né? Daí para pior, né? Se as pessoas não se conscientizarem principalmente, né? Exatamente. E essa semana tem alerta, a gente viu aqui no telão, né? Friozinho de manhã e à tarde as temperaturas passam dos 30 graus. Isso também causa muitas queimadas naturais aí, essa temperatura mais quente. Com certeza. Obrigada então, Camila. Amanhã a gente se fala novamente. Tá certo, Thalia. Boa tarde. Bom, e a gente fala agora, como a Camila estava comentando aqui, sobre a falta de conscientização que está colocando a vida de muita gente em risco. Com esse tempo seco, as queimadas, principalmente na beira das estradas, são cada vez mais frequentes, o que pode causar acidentes. Aqui no entorno, é claro, não é diferente. O que você acha que pode causar um incêndio às margens de uma rodovia? Bem, pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu já fiz, caco de vidro é um dos objetos que pode incendiar. É um simples palito de fósforo também, né? Que você risca e joga ele antes de apagar, pode causar um incêndio. Algumas dessas situações ditas pelos entrevistados produzem cenas cada vez mais constantes aqui nas cidades do entorno. Dá para ver de longe a fumaça que sinaliza a queimada em algum ponto da cidade. De acordo com os bombeiros, são atendidas em média 8 ocorrências por dia. Os maiores registros são de pontos próximos a rodovias, onde nesta época de ano o mato alto e seco predomina. Um perigo para quem circula. A fuligem tira a visibilidade e pode provocar vários acidentes. E as causas de incêndios nas margens de rodovias podem ser variadas, desde uma bituca de cigarro jogada por um motorista que trafega pela rodovia, ou até os próprios moradores da região que colocam fogo no lixo. Mas tem uma que quase ninguém percebe, que é um pedaço de vidro, igual a este aqui, que causa o que é chamado pelos bombeiros do efeito lupa, que é a combinação da luz do sol com ele próximo ao mato seco e provoca um princípio de incêndio. Garrafas, de maneira geral, que podem provocar isso aí. Então é interessante guardar, até porque é um material reciclável, né? E não jogar ele de lixo de qualquer espécie, né? É bom estar evitando estar jogando no cerrado aí. Segundo os bombeiros, muitos casos poderiam ser evitados se a população se conscientizasse. O cidadão ele deveria jogar o lixo no lixo, evitar queimar resto de poda. Por melhor que fosse a intenção de limpeza, não é recomendado fazer esse tipo de ação, porque ela pode gerar um incêndio de grandes proporções. Lembrando que quem for flagrado queimando lixo sem autorização em área de risco está cometendo um crime previsto no Código Penal. As penas variam de 2 a 6 anos de detenção, além do pagamento de multa. E como a gente viu aí na reportagem, são vários os fatores, né, que contribuem para o início de um incêndio, principalmente em dias mais secos e com altas temperaturas ali no finalzinho da tarde. Nessa época, o número de chamadas do Corpo de Bombeiros começa a aumentar. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Major Juliano. Major, obrigada pela sua participação aqui no J1. A gente viu ali que, passando pela BR, a gente já consegue encontrar vários focos de queimadas, né? Isso é comum nessa época do ano? Começa agora e tende a piorar? Exatamente. Agora a gente entra naquele período crítico, onde a temperatura se eleva, a umidade relativa do ar ela abaixa bastante e os incêndios começam, infelizmente. E isso acaba sendo um risco para os motoristas, né? Várias vezes a gente passando ali pela BR, né, aquela fumaça ela acaba invadindo a rodovia. Perfeitamente. É uma série de situações difíceis que esse incêndio traz, desde o motorista até questões relacionadas à poluição do ar e problemas diversos relacionados à saúde das pessoas. Nessa época é mais comum os bombeiros receberem chamadas mesmo ali próximo das rodovias ou mais em lotes abandonados? Nós podemos dizer que é geral. Nós temos em lotes baldios, onde as pessoas querem limpar o lote através do fogo, ao invés de fazer a roçagem e a limpeza, a retirada desse material, dessa carga de incêndio, elas preferem, infelizmente, colocar fogo. A pessoa acaba vendo ali uma forma mais fácil de limpar o terreno, né? Ela não percebe o quanto que ela está prejudicando, né? Justamente, a comunidade tem que ter a consciência de que isso causa, além de incômodos, problemas de saúde e risco ao patrimônio.
E Major, você falou aí de conscientização, a gente vai trazer agora aqui algumas dicas, né, para aconselhar as pessoas o que elas podem fazer para evitar as queimadas. Vamos começar aí, ó. Não depositar lixo, especialmente vidro, em terrenos baldios. A questão do vidro a gente falou ali na reportagem também. O que acontece com esse vidro que pode estimular a queimada? Bom, como a gente tem a umidade relativa baixa, a temperatura alta, o reflexo da luz solar nesse vidro que vai incidir na vegetação já pode causar um princípio de incêndio. Às vezes a pessoa deixa algumas garrafas ali, né, num terreno próximo de casa, abandonado, para depois descartar, e aí ela está colocando em risco ali também, né? Exatamente, é o famoso chamado efeito lupa. Tá certo, vamos para mais uma então? Não queimar lixo, né? Acho que isso é do principal, né? Porque quando você queima o lixo ali próximo daquela região, tende a alastrar, né? Isso. Hoje a vegetação está muito seca. Então, se a pessoa for tentar queimar uma pequena porção, com certeza esse fogo vai se alastrar, a gente vai ter um incêndio de grandes proporções que vai acarretar uma série de problemas. Além da poluição da atmosfera, as fuligens e a fumaça também provoca problemas respiratórios, pulmonares e dificulta muito a situação da saúde pública. Os hospitais começam a encher de pessoas com problemas respiratórios. Dificilmente vai ter uma forma ali segura para queimar o lixo, né? Tem que ser descartado nos locais corretos. Justamente. O alerta para a comunidade é para que suspenda o incêndio ou o fogo em vegetação, sobretudo nesse período. O correto é fazer a roçagem e a limpeza da área sem utilização do fogo. Tá certo, vamos para mais uma dica aí. Não jogar bitucas de cigarro na estrada ou em grandes avenidas, né? Às vezes o motorista está ali dirigindo, né? Joga a bituca do cigarro para fora e não percebe que pode estar atingindo uma vegetação, né? Não é raro a gente estar se deslocando pela estrada e observar os fumantes fazer esse tipo de atitude aí lamentável e prejudicial à nossa vegetação, à nossa flora, à nossa fauna e também aquelas pessoas que estão se deslocando na rodovia. Muitas vezes é assim que começam, né, esses incêndios nas rodovias. Nas rodovias, sim, e também aquelas pessoas que estão andando pela rodovia e infelizmente se colocam na condição de incendiarista e colocam fogo de forma provocada ou proposital. Vamos para mais um alerta, então? Agora, referente a acampamentos, né, na hora de acender as fogueiras, velas e lampiões, qual é a forma correta de fazer isso? É preciso limpar o terreno em volta, a área de vegetação que está mais seca? Justamente, é importante fazer uma limpeza daquela área, a gente chama de aceiro também, limpar aquela área, remover todo aquele material que possa vir a incendiar, entrar em combustão, para evitar que qualquer tipo de acidente se alastre para aquela região. E tem um perímetro aí, Major, mais adequado para a limpeza dessa área? Seja para uma fogueira, para um lampião? Isso vai depender muito da questão dos ventos. Se estiver ventando, a gente precisa aumentar essa área, o raio de segurança. Então, se estiver ventando, 10, 15 metros é necessário. Tá, vamos para mais um agora? Que é muito comum, principalmente agora nessa nossa época, né, não soltar balões. Com as festas juninas agora isso acaba sendo um hábito comum, as pessoas querem enfeitar o céu e não percebem, né, o perigo que é soltar um balão hoje em dia. É verdade, os balões pode ser uma diversão para quem está soltando e uma tragédia para outras pessoas que de repente não tem nada a ver com isso. Então fica a recomendação para evitar soltar balões e fogos de artifício também nesse período. Soltar balões é algo proibido mesmo por lei? O que o Corpo de Bombeiros faz quando se depara com uma situação como essa, alguém soltando um balão? É proibido por lei. A pessoa pode ser encaminhada a uma delegacia de polícia, vai ser autuada e vai responder por um processo. Tá certo. E Major, vocês também têm, o Corpo de Bombeiros, né, tem realizado diversas ações de conscientização sobre as queimadas, nessa época, principalmente nas escolas, né? Vocês têm até um projeto referente a isso? Justamente, o Corpo de Bombeiros opera com a Operação Cerrado Vivo, onde a gente tem um período de preparação e prevenção, fazendo campanhas educativas, orientação à comunidade, junto aos mecanismos de mídia, tanto a TV quanto as rádios. E nesse período agora a gente passa da parte preventiva para a parte reativa, onde o bombeiro vai atuar diretamente no combate ao incêndio. É mais fácil também esse trabalho nas escolas para já conscientizar as crianças desde cedo? Sim, acredita-se que a criança faz a diferença. Então, se a gente atuar na formação da pessoa desde criança,
ela vai crescer uma pessoa consciente e as próprias crianças, inclusive, costumam dar orientações para os pais sobre a proibição de colocar fogo na vegetação. E, Major, existe um projeto também que a gente já mostrou aqui no Jornal Anhanguera, que vocês ensinam proprietários de rurais, né, a fazerem abafadores, porque às vezes o Corpo de Bombeiros demora um certo tempo para se deslocar para as áreas rurais. E aí vocês ensinam como esse proprietário pode fazer. A gente está vendo imagens aí, inclusive, desses abafadores. Como é feito esse trabalho? Justo. Na Operação Cerrado Vivo, fase da preparação, a gente tem também a oficina que vai confeccionar esses abafadores. Esses abafadores são construídos no quartel e a gente distribui para aquelas comunidades rurais organizadas que tenham a intenção de atuar logo no princípio do incêndio, evitando que ele se alastre. E isso ajuda muito o Corpo de Bombeiros, né? Com certeza, porque o número é elevadíssimo e não existe equipe suficiente para atender a todos os chamados de incêndio e vegetação. A gente sabe que são muitos, né, daqui para frente, os chamados por dia. São muitos. Seria impossível ter bombeiro suficiente para atuar em todas as frentes de trabalho. É preciso que a comunidade se conscientize e atue logo no princípio. E esses abafadores que a gente está vendo aí, para eles serem feitos, precisa mesmo de uma orientação do Corpo de Bombeiros, né? Não basta a pessoa que está em casa ali fazer, que ela pode utilizar, de repente, um material que não é apropriado. Justamente. Estamos de portas abertas no quartel para aquele que quiser também construir esses materiais para combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros pode dar essa orientação. Ok, então, Major, obrigada pela sua participação aqui. Nós que agradecemos. Anhanguera, até a próxima. Obrigado. O Jornal Anhanguera vai agora para mais uma pausa. Veja a seguir ainda, nesta edição, a história de persistência de pessoas que ficaram horas numa fila de empregos e que hoje conseguiram uma recolocação. Veja ainda a participação dos nossos telespectadores cobrando melhorias nos bairros para as autoridades. Não saia daí, a gente volta logo depois dos comerciais.